Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para fazermos algumas reflexões. Meu nome é Sandra Naira, estou a convite do GPEC, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, para fazermos algumas reflexões sobre esse tema, vontade. Mas antes vamos fazer uma prece para que possamos, sintonizados com a energia amorosa do nosso querido amigo Jesus, nós possamos fazer boas reflexões. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, em Teu nome, que possamos sintonizar com a Tua energia amorosa, a fim de podermos fazer reflexões que possam nos auxiliar nessa nossa caminhada atual. Que o Teu amor abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez, meu nome é Sandra Naira. Eu estou aqui a convite do GPEC, para falarmos sobre esse tema que está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Tema sobre a vontade. Mas antes eu gostaria de agradecer à equipe do GPEC pelo convite, pela lembrança sempre tão carinhosos, cumprindo a sua tarefa, essa instituição que já está há tanto tempo de trabalho, de nos oferecer oportunidades de reflexões que venham a nos auxiliar nessa nossa caminhada atual. Então, vamos lá. Gratidão à equipe encarnada e desencarnada da casa do GPEC e vamos fazer algumas reflexões a partir do que Emmanuel nos convida no livro Pensamento e Vida, lá no 2º capítulo desse livro, vontade. Vê a importância disso, porque ele logo no livro que fala, que tem o título de Pensamento e Vida, o 2º capítulo, o primeiro é o espelho da vida e o 2º capítulo é vontade. E Emmanuel, quando ele começa lá no capítulo, ele vai dizer que a mente humana é um grande escritório. Ele faz uma metáfora da mente humana como um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço, em que esse escritório, que tem diversas seções, diversos departamentos, que nós conhecemos isso, né? Que a gente pode fazer uma analogia também com as nossas instituições espíritas, que também são divididas em seções, em departamentos, em unidades. E ele diz que a nossa mente, a mente humana, é esse grande escritório. Só que esse grande escritório ele está dividido em diversas seções de serviço. Mas já nos dá uma dica muito importante, porque quando ele fala que a mente humana é como um grande escritório, mas ele vai também dar a definição do que o que é para ele a mente humana, o que é para nós, a mente humana é um espelho vivo da consciência lúcida. Um espelho vivo da consciência lúcida, ou seja, um espelho, a mente humana, que reflete, que é um instrumento da essência, da individualidade que somos, o espírito. Então, vamos pegar a mente, entendê-la como um instrumento, um reflexo da nossa consciência lúcida enquanto espíritos imortais, nesse grande escritório que ele vai dizer que é subdividido em várias seções de serviço. E isso a gente conhece também, né? Porque as nossas instituições, elas também são divididas em departamento doutrinário, departamento mediúnico, departamento social, departamento de evangelização. E assim como as nossas instituições
são divididas em sessões de serviço para que melhor atenda a sua finalidade, Emmanuel vai dizer que a mente humana também é assim. É um grande escritório, esse é espelho vivo da consciência lúcida, em que é dividido em sessões de serviços. E que ele vai detalhar algumas dessas sessões. Ele vai dizer que nós temos o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória e outros. Ele vai trazer esses 4 como exemplo, mas diz que tem muitos outros departamentos nesse grande escritório que seria a mente humana. Nessa divisão, assim como nós temos nas nossas instituições físicas, nas nossas instituições espíritas. E a partir daí, dessa analogia da mente como um grande escritório em que tem esses departamentos, ele começa falando sobre o departamento do desejo, que ele vai dizer é o departamento onde operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, neste departamento do desejo é onde estão os propósitos, as aspirações da nossa experiência e é quem vai dar o impulso, o estímulo para o trabalho, o estímulo para a ação. Ele vai dizer que são expressões nesse departamento que encontram manifestação externa a partir da estrutura íntima do espírito para uma expressão específica. Então, é nesse departamento do desejo onde nascem as aspirações, onde vêm os propósitos, para que encontre manifestação externa, para que encontre na ação a expressão do espírito. Nesse departamento também do desejo, ele vai dizer que é onde se gera a necessidade de realização futura para extrair das experiências o que ela tem a oferecer. Então, é neste departamento onde nós vamos identificar quais são as necessidades de realização que nós temos para esse aprendizado atual, para o aprendizado deste personagem que está atuando no momento. Como assim, Sandra? Personagem? Porque o que está atuando é o personagem. O personagem, Sandra Naira, que serve de instrumento para o aprendizado da individualidade que é o que eu sou, o espírito imortal que eu sou, porque eu não sou este personagem, Sandra Naira, é uma expressão neste momento de aprendizado. Então, ele vai dizer que é neste departamento do desejo que nós vamos identificar quais são as necessidades de realização futura, de realização nessa experiência e o que essa experiência vai ter a oferecer para a individualidade que sou, para a individualidade que somos, que é um importante departamento ou seção, né, que ele diz como um grande escritório dividido em várias seções, em que nós temos que buscar, através dessa seção ou desse departamento do desejo, o que é que nós temos que fazer, o que é importante nós identificarmos esses desejos, quais são os fatores que estimulam o surgimento desses desejos, dar uma experimentação moderada e adequada à realização desses desejos, porque nós temos que lembrar
que esse desejo faz parte de um escritório, este departamento faz parte de um escritório. Então, não é apenas essa seção ou este departamento que faz com que o escritório funcione. Então, nós temos que estar atentos, ao mesmo tempo, entendendo que este departamento gere uma determinada ação ou movimento para que o escritório, para que a mente, que é um instrumento de manifestação do espírito, porque o espírito não é a mente é um aparelho, é um instrumento que o espírito se utiliza para se manifestar, porque sem esta não é possível a sua expressão. E nós vamos, no decorrer da nossa jornada evolutiva, desde lá do princípio inteligente, quando inicia a sua jornada, constituir este escritório, este instrumento, a mente, que Emmanuel traz como espelho, né, da consciência lúcida, e vamos aprimorando nessa nossa jornada. Então, é isso que ele traz sobre o departamento do desejo. Mas ele vai falar também sobre o departamento depois, que é logo o seguinte que ele traz, o departamento da inteligência. Que o que é que esse departamento da inteligência vai nos proporcionar? O que é que ele vai nos instigar? O que é que ele vai motivar a dilatar os patrimônios da evolução e da cultura? Então, através desse departamento, nós vamos construir os nossos patrimônios da evolução. O que nós já adquirimos, o que nós já conquistamos, quais são as habilidades que nós já integramos, quais são as inabilidades que nós precisamos transformar para que se tornem habilidades, porque isso é o patrimônio do espírito, e isso vai mostrar, vai dizer, né, esse departamento da inteligência, até onde nós atingimos num determinado nível deste departamento, ou seja, até onde nesse grau evolutivo, especificamente neste ponto, até onde nós já fomos, até onde nós alcançamos, e também da cultura. Lembrando, né, que na pergunta lá, número 24, quando Kardec faz a pergunta aos espíritos sobre a inteligência, se a inteligência, inclusive, se confunde com o espírito, os espíritos vão dizer que a inteligência é um atributo do espírito. Ele diz, eles se confundem num princípio comum. Então, para vós é como se fosse a mesma coisa. Então, se para nós é como se fosse a mesma coisa, para eles não é, né? Mas é ainda, no momento em que Kardec faz essa consideração, era o nosso nível de entendimento, o que é que possibilitava nós entendermos. Então, a resposta dos espíritos estão dizendo aí, para vocês é como se fosse a mesma coisa. Mas a inteligência ela se confunde com um princípio comum. Ou seja, o espírito e a inteligência têm um princípio comum, mas não são a mesma coisa. Então, a gente não pode dizer que espírito é inteligência. O espírito, a inteligência é um dos atributos do espírito. É apenas mais um atributo que resume grande número de funções, sim, que resulta da aprendizagem como resultado do exercício da expressão do nosso livre-arbítrio nas diversas experiências que nós trilhamos lá desde novo do princípio espiritual, a partir do momento em que atingimos o ponto, né, o nível da razão,
quando atingimos, saímos de reinos que já tínhamos passado, né? Mineral, vegetal, animal, e partirmos para o reino nominal. E a partir daí, nos tornamos espíritos, deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos, somos intitulados espírito, né? E já desde antes, no outro reino, já temos uma formação meio embrionária da razão, mas é no reino nominal, ou seja, quando nos tornamos espíritos, é que vamos ter esse domínio. E este atributo, que é a inteligência, que tem um departamento específico, ela vai gerir esse processo. Para que no exercício das experiências, da expressão do livre-arbítrio, porque só se dá com a razão, né? Porque o animal não tem livre-arbítrio, ele age por instinto. O exercício do livre-arbítrio, quando nos tornamos espírito, não restringindo as nossas capacidades apenas a funções cerebrais. Então, é esse o departamento da inteligência, o que ele vai gerir para que essas competências não se restringam apenas à capacidade das funções cerebrais, mas que seja integrado ao espírito muito mais do que isso, que não se restringe, porque para nós, quando nós tratamos de inteligência, nós ainda estamos muito presos às funções cerebrais, ao que nós temos a capacidade de aprender. E quando falamos de atributo do espírito, nós estamos falando de uma capacidade muito maior do que a que nós entendemos até então. Então, este departamento da inteligência vai gerir esse patrimônio da evolução, até onde eu já adquiri, o que já adquiri, o que já integrei, o que já sei, e em cada experiência o que preciso aprender. E isso faz com que nós possamos, através desses departamentos, ir conduzindo o nosso processo de aprendizado. Mas seguindo, Emmanuel vai falar também do departamento da imaginação. E que ele vai dizer que neste departamento é onde nós vamos amealhar as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, é uma das primeiras percepções que o ser espiritual, na jornada evolutiva, vai experimentar, né? Da sensibilidade, do identificar qual é o ideal que move. Então, ele vai dizer que é um departamento importantíssimo, porque também vai ser a base que nos permite interagir com o meio ambiente e nos distinguir dele. Então, a partir deste departamento da imaginação, quando nós vamos ter contato com as riquezas do ideal, com a sensibilidade, nós passamos a interagir com o meio e a nos distinguir desse meio, a saber que somos separados dele, mas ao mesmo tempo, este departamento da imaginação, das riquezas do ideal e da sensibilidade, na fala de Emmanuel, vai nos fazer sentir que nós somos ligados ao universo, integrados a essa criação. É este departamento, é este setor, é esta seção que vai fazer com que nós tenhamos essa conexão de ideal, da sensibilidade, porque é a sensibilidade que nos faz perceber os nossos sentimentos. Então, a sensibilidade nos leva a perceber o que sentimos, perceber os aspectos sutis da vida, quais são as experiências que passamos que são ricas em emoção,
o que nós podemos tirar de cada experiência. É este departamento da imaginação, onde nós temos as riquezas do ideal e da sensibilidade, que nós vamos experienciar, que nós vamos dar os passos no nosso aprendizado do amor e das aquisições do espírito. Então, é a partir desse departamento que vai nos fazer interagir com o ambiente, com o outro, que vai fazer nos entender que somos diferentes, mas que estamos conectados ao universo, conectado ao outro, conectado ao divino, ao Criador, que nos criou, que quis que nós existíssemos e que coloca em nós este impulso nessa direção. É porque esses departamentos, eles nós vamos ver mais na frente um pouquinho, qual é a finalidade, para que tem essa divisão, para que cada departamento desse, nós já estamos vendo as funções de cada um, mas vamos entender melhor como isso funciona no conjunto. E aí ele também vai trazer o departamento da memória, onde nós arquivamos, palavras de Emmanuel, as súmulas da experiência. Toda a experiência, a trajetória do ser está arquivado neste departamento. Não a experiência desta encarnação, não a experiência deste personagem, não a experiência dessa memória atual, porque ela é uma memória cortical, mas a memória da trajetória do ser, desde o princípio inteligente, rumo à perfeição que nos é possível, a perfeição que é cabível para nós enquanto espíritos e que define os investimentos da alma. Então, é neste departamento onde tenho todo o meu registro dessa minha trajetória, que está lá na mente, nesse escritório, que é dividido em diversas seções ou departamentos ou setores, em que o da memória vai trazer essa trajetória do princípio inteligente que tornou-se espírito, rumo à felicidade, rumo à perfeição possível. E outros ainda, caminhos que vão definir os investimentos da alma do ser. Os investimentos que o espírito faz para o aprimoramento enquanto espírito imortal. Então, é neste departamento da memória que vai estar registrada toda a história do princípio inteligente, toda a história do ser, toda a sua trajetória, nós vamos ver neste departamento da memória. Então, já vimos o departamento do desejo, já vimos o departamento da inteligência, já vimos o departamento da imaginação, vimos o departamento da memória e nós temos agora, que Emmanuel vai dizer, e outros, né? Porque são esses, não é que sejam apenas esses departamentos, mas ele vem trazer esses 4 como um exemplo, fazendo analogia, uma metáfora de um escritório, e outros que ele diz. Mas ele vai dizer o seguinte, que tem, além de muitos outros departamentos, nós temos ele vai dizer, além da inteligência, da memória, da sensibilidade, nós temos além de muitos outros, que é diferenciado, porque ele está acima de todos os outros departamentos. Ele vai dizer que esse departamento é
o gabinete da vontade. Ele vai dizer que é o departamento, a seção, o setor, que é quem gerencia de forma esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, assim, é como se nos diversos departamentos, acima deles está o departamento que gere. Voltando à analogia da instituição, nós temos o setor doutrinário, o setor mediúnico, de ação social, de evangelização. E nós temos a presidência ou a diretoria executiva, que é quem gerencia de forma esclarecida e vigilante tudo o que acontece na instituição, para que ela atenda aos propósitos que foi criado. Então, para que a nossa instituição, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, a Escola Espírita Francisco Xavier, a casa em que eu sou trabalhadora, qual a meta, qual a razão de existir da instituição? Este gabinete da vontade, este departamento, é quem vai fazer essa gerência, mas não é qualquer gerência. É uma gerência que é esclarecida e vigilante, governando todos os outros setores da ação mental. Então, todos os outros setores, memória, inteligência, todos eles, desejo, sensibilidade, todos eles atendem à ação mental deste setor ou deste gabinete, como ele chama, da vontade, que é o nosso tema de hoje, o tema da nossa reflexão, para que nós possamos utilizar isso, saber que nós temos um aparelho, que é a mente, que o espírito que somos utiliza-se desse instrumento, que é a mente, no seu aprendizado, e que dentro dele, nas diversas partes desse aparelho, tem um que gere, que tem um controle de toda a ação mental, que acontece quando ele diz aqui no início, se eu voltar, nesse espelho vivo da consciência lúcida. Porque a mente, como espelho vivo da consciência lúcida, ela vai refletir, né? Porque o espelho reflete, ela vai nesse espelho vivo da consciência lúcida refletir o que o ser, o espírito imortal deseja. E esses departamentos, desejo, inteligência, imaginação, memória, eles vão estar a serviço para atender isso. E este departamento da vontade, ele tem a primazia sobre os outros. Então, e quem concedeu essa primazia, quem colocou a vontade neste lugar, vai dizer Emmanuel, é a providência divina, que ele vai dizer que concedeu esta gerência como uma auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, depois de nós passarmos por uma multimilenária viagem, por milhares e milhares e milhares de experiências, inclusive nas províncias obscuras do instinto, quando nós nos tornamos espíritos e começamos nesse processo, a vontade, ela vem ser essa auréola luminosa, ela vai ser a luz da razão que vai nos conduzir nesse processo em que estamos saindo do instinto para utilizarmos a razão, a escolha, né? Porque são nossas escolhas que definem o nosso aprendizado. Então, nós não sofremos, nós não passamos por isso ou aquilo porque são karmas, ou são expiações, ou são experiências de sofrimento porque eu fiz isso ou aquilo.
Não. Nós reencarnamos e as nossas experiências, elas são definidas. O nosso aprendizado, ele é definido a partir das escolhas que fizemos. Tanto nessa quanto em outras, né? Porque às vezes nós estamos plasmando, nós estamos construindo um aprendizado, uma realidade a partir de escolhas de agora ou de escolhas de antes, mas sempre do exercício do nosso livre-arbítrio que nós conquistamos com a chegada da razão. E a providência, por amor, vai nos conceder essa gerência para iluminar esse processo. Porque nós estamos ainda engateando nesse processo, né, evolutivo, nós estamos construindo. Então, por considerar-lhes a importância, diz Emmanuel, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporada ao nosso conhecimento. Por que ela é o leme? Porque quem conduz esse leme é o Espírito. A mente é um instrumento, é um aparelho que vai, mas quem está segurando para direcionar esse leme somos nós, o ser, o Espírito imortal. E aí, continuando, ele vai fazer uma referência que, assim como a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Ele vai dizer pensamento, eletricidade, magnetismo, tudo isso se conjugam numa manifestação da vida universal, se unem, criando gravitação, afinidade, assimilação, desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem a roupagem do espírito para as metas superiores traçadas pelo plano divino. Isso aqui eu grifei aqui, trouxe para poder ler exatamente como Emmanuel trouxe lá no capítulo Vontade do Pensamento e Vida, porque isso é muito importante, porque quando ele fala de criando gravitação, afinidade, assimilação, desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do Espírito. Então, em qualquer campo que estejamos, vão servir de romagem, de instrumento, de roupa que o Espírito vai se utilizar. Por isso que a vontade é o leme, mas quem dirige, quem conduz esse leme é o Espírito, independente dos campos múltiplos da forma onde o Espírito vai se servir dele. Se vai ser na dimensão material, se vai ser na dimensão espiritual, porque a mente vai estar a serviço, tanto quanto o Espírito estiver encarnado quanto desencarnado. Ele vai utilizar esse aparelho de manifestação. Então, não é apenas quando está encarnado no corpo físico que tem um cérebro, não. É instrumento de manifestação do Espírito. É aquela ferramenta que o Espírito tem para se expressar em qualquer campo que ele esteja, qualquer dimensão em que se encontre, ou material ou espiritual. Para quê, Emmanuel vai dizer? Para as metas supremas, que não são traçadas por nós. A meta suprema do Espírito é traçada no plano divino, é traçada pelo Criador para nós. O nosso trabalho é o quê? É dar realidade, é expressar a vontade divina que foi traçada para cada um de nós. Porque o divino se realiza, o Criador se realiza através do Espírito, através das experiências que cada um de nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos identificados com o divino, com o Criador, estamos dando cumprimento à sua vontade, né? Até chegarmos ao ponto de podermos dizer: eu e o Pai somos um. Eu entendo a vontade do Pai
e assim eu cumpro, e assim eu atuo. Então, nós chegaremos lá? Com certeza, mas nós estamos nesse caminho. E esse departamento da vontade foi dado pelo divino para que nos auxilie, como diz aqui Emmanuel, deixa eu ver aqui, voltar, iluminando. É uma auréola luminosa que o divino concede para nos iluminar a razão. Então, a vontade é impacto determinante. É nela que nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Porque é através dela que nós determinamos, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, é a seção, é o setor, é a gerência, é o botão poderoso que nós vamos decidir se caminharemos ou se permaneceremos na inércia. Por quê? Porque quem está segurando o leme é o Espírito. Então, é o botão poderoso à vontade, em que, ao utilizar esse botão, nós vamos dar movimento ou não a esta máquina, a este aprendizado, a esta máquina que é a mente e que está a serviço para o bom funcionamento, para que o Espírito se sirva e integre as habilidades que são necessárias para que saia de simples e ignorante a perfeição que lhe é cabível, a perfeição que é possível ao ser. Porque este botão que pode ser conduzido para o espírito, tanto quanto no movimento, quanto a inércia para que movimente a máquina, é da gerência da vontade. E pertence à mente, é lá que está, porque é o setor maior que gerencia todos os outros. Desejo, memória, inteligência. Porque o cérebro, ele é um dínamo que produz energia mental, vai dizer Emmanuel, segundo a capacidade de reflexão que é própria. No entanto, é na vontade e não no aparelho de representação, enquanto estamos encarnados, que é o cérebro, né? Que é que vai ser o receptor do espírito para manifestar nesse plano que nós estamos, segundo a capacidade de percepção e de reflexão que nós já nos encontramos, porque não é igual, nós estamos construindo. Então, a minha capacidade de reflexão não é a mesma que a capacidade de reflexão de outros espíritos. Então, a nossa capacidade de reflexão, ela é condizente com a nossa etapa evolutiva. Então, assim, a minha capacidade de reflexão não é igual à capacidade de reflexão do nosso amado, queridíssimo Divaldo Franco. Um espírito que já tem na sua trajetória uma capacidade de reflexão. Por quê? Porque é o processo de aprendizado dele que é diferente do meu. Então, nesse movimento, é segundo a capacidade de reflexão que é do espírito, ou seja, até onde ele chegou. Mas ele vai dizer, no entanto, é na vontade que nós temos o controle que vai dirigir o rumo da nossa experiência. Vai dirigir o rumo de como eu vou aproveitar ou não esse aprendizado que está aqui, para que a gente não fique esperando, né? Ah, porque Deus vai acontecer isso, é porque foi o destino, é porque foi o karma, é porque eu fiz isso ou aquilo em outra experiência. Não. É na vontade que nós vamos ter o controle para dirigir o nosso processo, o nosso aprendizado nesse ou naquele rumo, estabelecendo as causas que vão comandar os problemas do nosso destino. Então, o nosso destino está em nossas mãos, nas nossas escolhas, do que fazemos, da reflexão que nós fazemos, do nosso processo, do aprendizado que nós estamos tendo atualmente, das lembranças que eu posso buscar nessa memória, nesse departamento, através de tendências, através de pequenas percepções de aprendizados anteriores.
Então, sem a vontade, o que é que vai acontecer? O departamento do desejo, ele vai atuar como? Ele pode atuar no departamento do desejo, mas se não tiver essa gerência da vontade, que vai dar o norte, que vai dizer para onde é que tem que ir, cada departamento vai fazer o seu. Então, o desejo, ele diz, Emmanuel, pode comprar enganos aflitivos que vão levar séculos de reparação e sofrimento. O que é isso? Pode me levar a fazer escolhas equivocadas em que eu vou levar um período muito grande para poder conseguir colocar no lugar essas coisas. Mas se esse departamento do desejo estiver sobre o controle desse departamento da vontade, que vai ter o norte, a direção, que sabe qual é o objetivo a alcançar, nós conseguiremos educar esse nosso desejo para que ele atenda à finalidade. Então, é importante, como a gente já viu lá no departamento, nós identificarmos quais são esses desejos, o que é que estimula ele, para que nós possamos dar expressão adequada, moderada de realização, para fazer com que o escritório funcione de forma plena, ótima, atendendo aos objetivos não do personagem atual, mas do espírito imortal que eu sou, da individualidade. Não é reprimir o desejo, não é deixar de fazer, é educar para que ele atenda à necessidade do espírito. O que é que ele vai dizer? Se não for sobre a regência da vontade, o departamento da inteligência pode se aprisionar numa via de criminalidade, porque eu posso utilizar essa inteligência de forma inadequada, colocá-la de uma forma que não sirva para o meu crescimento e para o crescimento do outro. Então, se perguntar, está a serviço de que essa inteligência que eu tenho, que eu já conquistei, que eu estou aprimorando, ela visa o meu crescimento e da coletividade em que eu estou inserida, porque senão ela pode cair, como diz Emmanuel, na via da criminalidade. E a história nos mostra aí, né, isso muito bem. Seres que utilizaram a inteligência de forma equivocada. O departamento da imaginação, né, se não tiver sobre essa gerência, sobre essa comunhão, sobre essa ligação, comando da vontade, ela pode gerar perigosos monstros na sombra. E aí a gente está perdido nesse caminho. O da memória, né? Se não der fiel sua função que ela deve ter, Emmanuel vai dizer, conforme a destinação da natureza que ela lhe assinala, ela pode cair em relaxamento. E eu viver só esse aqui e agora, só essa experiência, e nem nessa experiência eu pego o que já me aconteceu antes para fazer uma reflexão e dizer assim, para que essas coisas estão se repetindo nessa encarnação? Por que eu tenho passado por essas dificuldades? Porque eu nem me lembro mais o que eu fiz lá há alguns anos atrás. Então, tudo isso tem que estar a serviço da meta essencial que o aprendizado atual visa, porque reencarnação é processo educativo, é para a educação do espírito. Então, existe uma meta, existe algo a ser alcançado. E Emmanuel vai dizer que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito nesse sentido. Porque a vontade é o desejo educado, ela pertence ao espírito e deve estar a serviço da nossa evolução. A vontade é a potência que vem da intimidade do espírito, que foi colocada lá pelo Criador como um impulsionador na nossa jornada. É a marca do divino em nós que nos impulsiona aí, que nos impulsiona. Por mais que a gente diga em determinadas situações que não quer, que a gente faça aquelas escolhas, né? Quando ele diz, ou de movimento, ou de relaxamento, de parar, esse impulso que é a vontade, que é a marca de Deus em nós, ela vai acontecer em determinado momento e vai nos colocar a serviço, vai nos colocar em movimento. Então, é a disposição consciente para a realização. A vontade é a
disposição consciente do espírito para agir, para atuar. Então, é sempre importante nós nos perguntarmos: a serviço de quê está a minha vontade? Qual o objetivo? Ela está indo para que caminho? A minha vontade, nessa experiência, através desse personagem, ela está a serviço? Ela está a serviço ou está contrária aos propósitos de vida do espírito e não desse personagem atual? De mim enquanto individualidade, não apenas desse personagem que atua agora. Porque a vida, ela é um contínuo e não essa experiência. Então, não é apenas o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Deve ser algo que transcende o tempo e as limitações do corpo, porque não pertence ao personagem. É uma força, é um impulso do espírito, da individualidade que nós somos. Então, é necessário nós nos conscientizarmos do movimento que a vida está nos conduzindo para que nós possamos trabalhar a nossa vontade nessa direção. Por isso, pois a meta é a busca da felicidade, porque é esse que é o propósito. É para isso que nós fomos criados. A destinação é essa, é nos tornarmos cada vez mais conscientes de sermos espíritos imortais rumo ao caminho da felicidade, que é a destinação para que nós fomos criados. Então, é aprender a perceber o fluxo espontâneo da vida e para onde ela nos leva a trabalhar, para que nós possamos colocar a nossa vontade nessa direção. Porque a vida vai estar sempre nos colocando na direção do crescimento. Então, nós não nos perdamos com se isso é sofrimento ou não é. A vida sempre, ela vai na direção do nosso crescimento. Então, nós temos que enfrentar, nós temos que lidar com as experiências como aprendizado, para que nós possamos adequar a nossa vontade nessa direção. Lembrar que a vontade é a direcionadora da evolução do espírito, é ela que nos move, que nos faz caminhar para a destinação que o Pai, que o Criador, que o Divino trouxe para nós. Então, é o motor da existência. É o motor, é o que move o espírito. E saber educá-la e direcioná-la a serviço do amor e da vida. Pois se nós fizermos isso, se nós gerenciarmos essa vontade nessa direção, é a garantia de felicidade, porque esse é o caminho. Colocar essa vontade que é a direcionadora da evolução do espírito a caminho da nossa felicidade. Então, nessa trajetória, nós temos que respeitar as manifestações de atitudes que se opõem a essa meta pelo outro, respeitando o momento evolutivo de cada um, porque isso é fundamental no nosso equilíbrio, né? Porque o outro, quando faz ou tem experiências que nós consideramos como experiências terríveis ou ruins, ele ignora ainda o que é melhor para ele, para si e para o outro. Então, a ignorância do caminho da felicidade. Então, nós temos que entender também esse processo do outro, porque nós não estamos no mesmo nível, no mesmo lugar, né? Enquanto é espírito na nossa trajetória evolutiva. E aí, encerrando, a Emmanuel vai dizer, né, que com relação à vontade, a gente não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, eu não posso interferir no processo do outro e nessa experiência de conexão, porque sem o outro nós não crescemos, nós temos que entender e não impor ao outro, mas a si mesmo,
a disciplina, porque ele diz impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Eu não administro o elemento do outro, eu não administro o aprendizado do outro, eu não administro o caminho evolutivo do outro, mas eu administro no meu. Quando eu faço isso, aí ele diz, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Se eu faço isso comigo, eu vou estar sintonizando com aqueles que pensam, que idealizam e que estão movendo o seu aprendizado no mesmo caminho. Sendo assim, nós estaremos juntos, sintonizados com aqueles que também trazem para a vontade a função de direcionar o nosso aprendizado para a meta de ser feliz, para a meta evolutiva de ampliar a nossa consciência de que é espírito imortal, adquirindo em cada experiência habilidade. Então, para finalizar, nós vamos lembrar que o impulso criador da vida, que é a vontade, tem o poder de renovação e de criatividade. Esse impulso criador que está em nós tem esse poder de renovar, de transformar e é de forma muito criativa. Então, se nós colocarmos a vontade a serviço do amor, nós estaremos dando cumprimento, realizando a obra divina. Bom, essas foram as reflexões aqui que fizemos desse ponto do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Capítulo 2, a vontade. Mais uma vez eu quero fazer um agradecimento aqui à equipe encarnada e desencarnada do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GPEC, por mais uma vez nos proporcionar esse momento de reflexão, para que, se assim nos convier, nós possamos utilizar essas reflexões desse livro maravilhoso, Pensamento e Vida, de Emmanuel, na nossa caminhada atual. E sendo assim, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso querido e amado Senhor Jesus, que o seu amor possa sempre estar a nos embalar, a nos conduzir, e que nós possamos sintonizar com esses, a fim de direcionarmos a nossa vontade para que ela dê cumprimento a esse caminho de felicidade, a felicidade que todos nós estamos destinados. Senhor Jesus, que o seu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Gratidão a todos, gratidão à equipe do GPEC.